estudante da educação de jovens e adultos. Estou aqui para mais uma aula de matemática junto com você. E na aula de hoje iremos trabalhar a respeito de estatística. Como é que está esse material? Tudo organizado? Se não tiver, vou dar uns minutinhos para que você organize tudo para iniciarmos nossa aula. Vamos então, estudante? Bom, se você se recorda de nossa última aula, ficamos de fazer uma correção a respeito desta atividade. Você se recorda dela? Vamos revisá-la? O Pedro estava com R$30 na carteira. Pagando com essa quantia, que valor ele recebeu de troco? Você se recorda dessa situação? O Pedro ele foi à feira, ele fez uma compra que ficou em R$25,35. E a pergunta era, qual o valor Pedro levou de volta para casa? Quanto Pedro recebeu de troco? Se ele pagou com R$30, talvez com 3 notas de R$10, talvez com uma nota de 20 e uma de 10, mas enfim, Pedro pagou com R$30. Que valor ele irá levar de volta para casa? Ficamos de fazer a correção desta atividade. Então, vamos lá? Bom, pensando que queremos saber qual o valor ele recebeu de troco, podemos resolver a partir de uma subtração. Então, para isso, trago aqui a situação de R$30 menos R$25,35. Farei também de uma outra maneira que possa ser mais prático para você. Mas, neste momento, resolveremos a partir da subtração. Então, vamos lá, estudante. Nós temos na parte decimal 0 para tirar 5. Se nós temos 0, não dá para tirar 5. Então, nós vamos lá no 3, retiramos 1 desse 3, então ele fica valendo 2. E esse 1 passa para a ordem ao lado, valendo 10. Bom, resolvi algumas situações, mas não resolvi o problema que tenho neste momento, do 0 menos o 5. Então, novamente, nós vamos nesse 10, retiramos 1 dele, que fica valendo 9. E este 1 passa para a ordem ao lado, também valendo 10. Estamos quase chegando na situação que temos para resolver inicialmente. Temos 10 novamente, retiramos 1, ficamos com 9. E este 1 passa para a ordem ao lado, valendo 10. Agora sim. Tenho 10. Tiro 5, fico com o total de 5. Tenho 9. Retiro 3, fico com 6. Tenho 9, retiro 5, fico com 4. E tenho 2 menos 2, fico com nada. Isso quer dizer que o Pedro levou de troco para casa um total de R$4,65. Mas, poxa, estudante, para resolver este cálculo nessa situação, teria que ser mesmo em casa, com um lápis, uma caneta ou um caderno. Se estivéssemos lá na rua, lá nessa feira e queríamos saber que valor levaríamos de volta para casa, não teríamos todos esses recursos, não é mesmo? Então, nós teríamos que pensar a partir de uma situação um pouco diferente. Pensando no dinheiro, vamos fazer essa mesma correção de uma outra maneira? Veja bem, estudante, vamos pensar.
O valor da compra ficou em R$ 25,35. Vamos por etapas. R$ 25,35. Para chegar em R$ 25,40, nós temos aí um total de 5 centavos. Bom, R$ 25,40 até R$ 26 nos dá um total 40 centavos, 50, 60, 70, 80, 90, R$ 1,00. 60 centavos. Então, nós já temos ali 5 centavos de troco, mais 60 centavos de troco. E aí, vamos pensar de R$ 26 até chegar ao 30. R$ 26, 27, 28, 29, 30. Então, nós temos um total de R$ 4,00. Pensando no dinheiro, pensando nesse cálculo mental, aí nós só precisamos, estudante, juntar tudo isso. 5 centavos mais 60 centavos dá um total de 65 centavos. 65 centavos mais os R$ 4,00 nos dá o valor que Pedro levou de volta para casa, que foi seu troco, R$ 4,65. Então, realizando através de uma operação de subtração, onde organizamos essa operação, fazemos todas aquelas transformações, ou pensando mentalmente, trabalhando dos R$ 25,35 para chegar em R$ 25,40, para chegar aos 26, para depois chegarmos ao 30, de uma maneira ou de outra, encontramos o resultado. Espero que aí seu caderno também esteja tudo correto. Faça essa correção, estudante. Muito bem, então agora vamos trabalhar um pouco com estatística. E para isso, trago uma situação a você, estudante, mas ainda pensando em consumo consciente. E relacionando esse consumo consciente com o consumo de energia, eu trago aqui algumas informações que possa lhe ser útil aí em sua casa. Vamos ler juntos? Muito bem, nós temos aqui os aparelhos domésticos e o consumo de energia. Então, nós temos uma coluna onde eu cito alguns aparelhos elétricos, aspirador de pó, chuveiro, geladeira de 2 portas, lavadora de roupas, liquidificador e TV em cores de 32 polegadas. Nós temos uma outra coluna que se refere à potência média de
cada um desses aparelhos elétricos. Observe aí qual aparelho elétrico possui uma maior potência, qual possui uma menor potência e quais apresentam a mesma potência. Bom, nós temos uma terceira coluna que se refere a dias estimados, ou seja, pensando no consumo desses aparelhos elétricos dentro de um período de 30 dias e alguns aparelhos dentro de um período de 15 dias. Temos uma quarta coluna que se refere à média de utilização por dia. Então, por exemplo, o aspirador de pó, um consumo médio de 20 minutos ao dia, o chuveiro, o consumo médio de 30 minutos ao dia, a geladeira, a lavadora e a TV em cores, num consumo de horas ao dia, e o liquidificador também em minutos. E temos, a partir da quantidade de dias estimados, a partir desse tempo de utilização, dessa média, nós temos a última coluna que se refere ao consumo médio mensal, 1 kWh. Ou seja, quanto se consome em média um aspirador de pó num período de 30 dias, o chuveiro, a geladeira, a lavadora, o liquidificador e a TV em cores. Muito bem. Pensando nesta tabela, no consumo de energia, mas pensando também nesse consumo que precisa se tornar consciente, caso ele ainda não seja, vamos analisar com um pouquinho mais de atenção, estudante. E aí pergunto a você, qual aparelho, em média, possui a maior e a menor potência? Então, vocês vão observar, estudante, na coluna onde se refere aos aparelhos elétricos e na coluna correspondente à potência, para que vocês possam responder qual aparelho possui, em média, a maior e a menor potência. Registre aí em seu caderno e responda.
Prontinho? Vamos fazer a conferência então? Qual aparelho, em média, possui a maior e a menor potência? Muito bem. Então, aparelho que possui a maior potência, nós temos o chuveiro, com uma potência média de 3.500 watts. E a menor potência, a TV em cores, com uma potência média de 200 watts. Espero que você tenha feito essa relação, comparado, analisado essa tabela aí em seu caderno com facilidade. Mas trago a você, estudante, mais um questionamento. Vamos lá? Qual aparelho, em média, possui o maior e o menor consumo médio? Então, observe, estudante, que agora você não irá olhar mais a potência. Procure a coluna que se refere ao consumo médio destes aparelhos elétricos. Faça a conferência dos valores que estão apresentados e responda qual é o aparelho que possui o maior e o menor consumo médio. Um tempinho a você. Vamos lá, estudante, fazer essa conferência? Muito bem. O aparelho que, em média, possui o maior e o menor consumo, nós temos a geladeira como um aparelho que tem o maior consumo e nós temos o liquidificador como de menor consumo. E aqui trago uma observação a você, estudante. Imagino que você, aí pensando em sua casa, não sei exatamente qual a situação, mas sabemos que o chuveiro é um dos aparelhos que consome muita energia elétrica. Mas, estudante, precisamos ficar atento que qual é o tempo desse consumo aí em sua casa. Na tabela que estamos trabalhando, o chuveiro trabalha em média com um uso de 30 minutos ao dia. Aí ele passa a ter um consumo médio menor do que o da geladeira.
Se aí em sua casa esse tempo de uso do chuveiro for maior do que 30 minutos ao dia, ele pode ultrapassar esse nosso resultado da geladeira, que é de 90 kWh. Fica aí a observação para você refletir, pensar, analisar, observe quais aparelhos consomem mais, quais consomem menos, mas é importante você fazer a relação do consumo deste aparelho em relação ao tempo em que estamos citando. Fica a dica a você. Mas ainda pensando nesta situação, nessa tabela que apresentei a você, trago ainda mais um desafio. Vamos para ela? Bom, uma família composta de 4 pessoas utiliza os aparelhos que possui em casa, conforme os dados da tabela. Nesta residência, há um aspirador de pó, um chuveiro, uma geladeira, uma lavadora de roupas, um liquidificador e 2 TVs em cores. Qual é o consumo médio mensal de energia elétrica relativa ao uso desses aparelhos nessa residência? Levando em consideração, estudante, que nesta residência os aparelhos são usados naquele tempo apresentado na tabela e que eles apresentam um aspirador de pó, um chuveiro, uma geladeira, uma lavadora, um liquidificador e 2 TVs em cores. Calculando neste tempo, nesses dados apresentados na tabela, a pergunta é, estudante, qual é o consumo médio mensal de energia elétrica relativa ao uso desses aparelhos nessa residência? Agora, se você em atividades anteriores fez um cálculo mental, neste momento você realmente vai precisar de um lápis, um papel, para poder realizar esse cálculo aí em seu caderno. Vou lhe dar uns minutinhos para isso, estudante.
Vamos conferir juntos, então? Muito bem. Bom, pensando que essa família possui um aspirador de pó, então nós iremos usar esse consumo do aspirador de pó. Possui um chuveiro, uma geladeira de 2 portas, uma lavadora de roupas, um liquidificador e 2 televisões. Se são 2, nós vamos precisar pegar este consumo médio apresentado aí e no caso da TV em cores, teremos de multiplicar ela por 2. Pois nós temos o dobro desse consumo. Se cada uma gasta em média de 30 kWh, 2 nós temos um cálculo dobrado aí. Precisamos calcular o dobro deste valor. Então vamos lá, antes de juntarmos tudo isso para calcularmos qual é o consumo médio relativo mensal, vamos trabalhar com o dobro de 30. Então vamos lá, estudante. 2 vezes o zero, nós sabemos, estudante, que é 0, não é mesmo? Então vamos indicar ali na mesma ordem o resultado 0. 2 vezes o 3 é somarmos o 3 2 vezes. 3 mais 3. E 3 mais 3 dá um total de 6. Então, 2 vezes 3, 6. Muito bem. Então, nós temos aqui, em relação ao aparelho elétrico da TV em cores, um consumo médio de 60 kW por hora. E agora nós temos que juntar todos esses itens, pois essa família tem o aspirador de pó, tem o chuveiro, tem a geladeira, a lavadora, o liquidificador e 2 TVs em cores. Então vamos lá, estudante. Observem que para resolver este cálculo de adição, precisamos estar atentos na seguinte situação. A parte inteira, nós temos que ter todas elas uma abaixo da outra. A mesma situação acontece com a parte decimal. Só relembrando que a parte inteira, estudante, é aquilo que está antes da vírgula. E a parte decimal, que corresponde ao décimo, que é o único apresentado em nossos valores, ele está identificado após a vírgula. E aí você pode achar estranho uma operação onde aparecem tantas lacunas. Bom, se isso te incomodar de alguma forma, nós podemos completar com 0 aonde aparecem essas lacunas. E assim a nossa operação fica normal, como todas as outras que nós já realizamos. Então, vamos lá, resolver agora. Em nossa operação de adição, nós começamos resolvendo pela parte decimal. Então, nós temos ali 5 mais 6. 5 mais 6, estudante, dá um total de 11. Então, nós vamos indicar o 1 deste 11 ali na parte decimal e o outro 1 ele vai para a ordem ainda a ser somada. Agora nós temos 1 mais 5 dá um total de 6. 6 mais 2 dá um total de 8. 8 mais 4 nós temos um total de 12. E aí, os outros valores nesta ordem são apenas o 0. Então, nós temos nessa ordem o resultado de nossa soma, 12. Então, indicamos o último algarismo, o 2, e o 1 vai para a ordem ainda a ser somada. Agora, 1 mais 5, 6. 6 mais 9, 15. 15 mais 6, 21.
como é a última soma, é a última ordem que temos, indicamos ali o nosso 21. Então, o consumo médio de todos esses aparelhos apresentados, o aspirador, chuveiro, geladeira, lavadora, liquidificador e 2 TVs em cores, dá um total de 212,1 kWh. Espero que você tenha encontrado também este resultado aí em seu caderno. Mas vou dar um tempinho para que você possa realizar esta conferência. Prontinho? Vamos para mais uma situação agora, estudante, envolvendo estatística, mas também trabalhando com os números decimais, que é algo já muito presente em nossas aulas há vários dias, não é mesmo? Vamos lá. O senhor Antônio, ele é feirante. Ele compra vegetais de agricultores para vender na feira. Observe o quadro abaixo. Então, nós temos ali, estudante, os preços por quilograma. Nós temos o preço do tomate, vagem, cebola, batata doce, pimentão e abóbora. Mas nós temos a quantia paga aos agricultores, ou seja, a quantia que o seu Antônio paga aos agricultores, pois ele compra direto do produtor. E nós temos o preço pelo qual ele vende na feira. E aí, estudante, eu vou pedir para que você observe com bastante atenção qual é o preço que o senhor Antônio paga ao produtor, que é o agricultor, e qual é o preço pelo qual ele vende esse produto depois lá na feira. E responda em seu caderno a seguinte questão. O senhor Antônio, ele teve lucro? Comprando pelo preço que ele paga ao agricultor, analise cada um desses produtos. Não precisa realizar cálculos, estudante, mas analisando, observando cada um desses produtos, responda depois aí seu caderno se o senhor Antônio teve lucro ou não, ou se ele teve um prejuízo. Vou dar um tempinho para que você possa analisar essa tabela, refletir sobre ela e responder em seu caderno.
E aí, estudante? Por exemplo, o tomate, o senhor Antônio comprou por R$ 2 e pagou R$ 4. Ele comprou por R$ 2 e R$ 4 é o valor pelo qual ele vai vender esse produto na feira. A vagem, ele comprou por R$ 4 e irá vender por R$ 8. A cebola, ele compra por R$ 2,50 e vende por R$ 5. A batata doce, ele compra por R$ 1,50 e vende por R$ 3. Pimentão, compra por R$ 2,80 e vende por R$ 5,60. E a abóbora, ele compra por R$ 2 e vende por R$ 4. Todos os valores são valores maiores do que aqueles pelos quais o senhor Antônio paga direto ao produtor. Então, sim, ele tem um lucro. E este lucro, estudante, é de um total de 100%. Não sei se você chegou a fazer esse cálculo, fazer essa análise, mas ele tem um lucro total desse produto que ele compra e ele vende por um valor que é o dobro do valor pelo qual ele comprou. Mas agora eu trago um outro desafio, estudante, do qual você vai precisar pensar um pouquinho e, de repente, até realizar algum cálculo aí em seu caderno. Vamos observar? Imagine que o senhor Antônio tivesse vendido cada um desses vegetais cobrando 20 centavos a menos do que o preço da venda na feira. Por quanto ele teria vendido o quilo de cada vegetal? Então vamos pensar, estudante, o tomate ele vende a R$ 4. Se ele vendesse esse tomate a 20 centavos mais barato, qual seria o preço? A vagem a um valor de R$ 8, 20 centavos mais barato, que valor sai? Faça essa relação e o cálculo, se julgar necessário, também em relação à cebola, à batata doce, o pimentão e a abóbora. Vou aguardar você, estudante.
Vamos então, estudante, pensar em cada um dos valores do preço da venda na feira, mas pensando cada um desses valores com 20 centavos a menos. Muito bem. Pensando no tomate, que o preço é de R$ 4,00, se pensarmos 20 centavos a menos, estudante, R$ 4,00 menos 20 centavos, dá um total, quanto mesmo, estudante, você aí pensando nas moedinhas, tirando 20 centavos desses R$ 4,00, ficamos com um total de R$ 3,80. Espero que você tenha pensado corretamente. A vagem é vendido na feira a R$ 8,00. Também descontando esses 20 centavos, não tenho mais R$ 8,00, então eu tenho R$ 7,80. A cebola é vendida na feira a R$ 5,00. Descontando 20 centavos desses R$ 5,00, nós ficamos também, estudante, com um valor de R$ 4,80. A batata doce é vendida ao valor de R$ 3,00. Descontando os 20 centavos, fica ao preço de R$ 2,80. Pimentão, estudante, R$ 5,60. Menos 20 centavos, vamos descontar algumas moedinhas ali de 20 centavos, ele pode vender esse pimentão a um valor de R$ 5,40. E a abóbora tem o mesmo preço do tomate, então ela também será vendida, descontando os 20 centavos, por um valor de R$ 3,80. Espero, estudante, que essa atividade tenha colocado sua mente aí para trabalhar mentalmente. Pois quando estamos na rua, nosso cotidiano, nas nossas atividades, estamos sempre trabalhando com esse tipo de cálculo, mas ele é sempre mental. Então, precisamos desenvolver maiores habilidades em relação a isso. Bom, nossa aula de hoje se encerrou, terminamos mais uma aula de matemática. Espero que você mantenha os cuidados em relação à Covid-19, o uso da máscara, a higiene das mãos e, se possível, também o distanciamento social. Até uma próxima aula.